Primeiramente, meu boa noite a todos, né? Que dia especial. Foi assim no dia 12, quando comemoramos o Dia do Enfermeiro, e hoje, especificamente, 20 de maio, morte de Ana Nery, não é? E a homenagear. Sintam-se abraçados todos os técnicos e auxiliares de enfermagem do estado do Paraná. Vocês são o grande contingente de trabalhadores dentro da categoria de enfermagem, não é? Não tenham dúvida da importância dos senhores no dia a dia do cuidar, da assistência de enfermagem, bem como nossos auxiliares de enfermagem. Sintam-se abraçados, reconhecidos, como eu tenho dito nas serenatas, né? Oferecidas a cada um dos senhores, acalentados, reconhecidos e homenageados. E aí, eu confesso que eu fiquei pensando, hoje eu estou com uma máscara nova aqui, tentando assim combinar com a roupa, não sei se ficou bem para vocês, para ficar bonitinha, tentando, né? Porque é dia de festa. De qualquer forma, eu fiquei pensando assim, puxa, quem convidar para comemorar esse dia, né? E aí eu não tive muita dúvida, não precisei pensar muito. E aí fui atrás do Emanuel, um grande colega, enfermeiro especialista na área de controle de infecção hospitalar. Hoje ele responde pela educação permanente do serviço do Santa Cruz, não é? E ele tem uma maneira diferente de trabalhar a educação continuada, além de uma campanha de longa data, com questão que envolve a lavagem de mãos, né? Ele eu não sei se ele conta para todo mundo, mas além de enfermeiro, ele é um grande ator, não é? E ele vem então com uma nova proposta de uma educação permanente apresentada de uma forma, inclusive mais leve. E aí, por que não, em plena pandemia, não abordarmos o papel importantíssimo do nosso técnico, nosso colega técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, perante a pandemia Covid e o que envolve as questões de controle de infecção. Então, aí eu passo a palavra ao meu colega, meu amigo. Nós estávamos lembrando que a gente se conhece desde 2015. 2015 foi a primeira vez que eu vi esse menino diferente, fazendo coisa diferente, né? O tiozinho do tal do ônibus, que eu fiquei pensando, eu não ia ter coragem de fazer teatro assim. E ele tem essa e outras coragens, né? Então, muito obrigada, Emanuel, por aceitar o nosso convite. Sinta-se, aliás, estás na tua casa. Essa é a casa da enfermagem. Com certeza. Não é? E aí, o público todo, obrigada por estarem conosco. Já temos quase 50 pessoas nos acompanhando. Oi, que coisa boa, não é? Eu estou de máscara, meio atrapalhadinha, está um pouquinho grande, para poder deixar o nosso convidado mais à vontade para conversar com os senhores, que a máscara atrapalha, não é? E sejam todos muito bem-vindos e a palavra é tua. Então vamos lá. Vamos lá. Boa noite, Simone. Boa noite a todos. É um prazer poder participar dessa live. Eu estou um pouco nervoso de estar aqui do seu lado. Estamos. A gente fica. A metodologia é inovadora, a gente tem que se reinventar, né, Simone? Temos. E estamos nos adaptando, porque você vai concordar comigo, a gente depende dessa interação com as pessoas que estão nos assistindo, mas a live nos aproxima um pouco mais das pessoas, mesmo que distantes, né? Então, ainda bem. Eu agradeço a oportunidade, todas as oportunidades de representar o Corém como enfermeiro. Já aproveito nesse agradecimento para dar um parabéns para todos os meus colegas enfermeiros que comemoraram seu dia no dia 12, mas hoje é o dia de falar da importância dos técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu quero aproveitar a oportunidade para depois não esquecer de deixar um abraço para todos os alunos, ex-alunos, técnicos de enfermagem, para também não esquecer, já deixar um abraço para todos os colegas do Hospital Santa Cruz. Já teve gente que estava me pedindo para não esquecer. Eu não vou lembrar nomes, não vou ousar falar nomes, tem muita gente. Eu, graças à campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, eu tenho a oportunidade de conhecer vários lugares no Paraná e fora do Paraná também. E também vou aproveitar essa oportunidade, já temos 50 pessoas nos assistindo,
para deixar um abraço para o pessoal lá de Guarapuava, que foi minha casa certeza. durante muitos anos, Hospital São Vicente. Os alunos, muitos alunos que estão nos assistindo são lá de Guarapuava. E é um prazer poder representar a enfermagem nesse dia desses profissionais que são extremamente necessários, importantes e que cada vez mais, ainda mais nesse ano, né, Simone? E diante dessa situação que a gente está passando, profissionais que merecem respeito, mas que são a diferença lá na linha de frente. Eu tenho falado em várias oportunidades que estou tendo que a enfermagem nos dá a oportunidade de juntar a humanização e a cientificidade para a gente definir rotina, organizar fluxos, definir protocolos. Nós temos uma oportunidade que poucas profissões têm, porque nós trabalhamos nos dois extremos da vida, do nascimento até a morte. E os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem são fundamentais para essa temática que eu tanto falo e que eu tanto pesquiso. Simone, eu sou controlador de infecção desde dos meus 21 anos. Na faculdade eu já trabalhava com controle de infecção. Eu brinco nas palestras que eu tomo café, almoço, janto, tomo banho, durmo, acordo pensando em infecção. Eu estudo infecção, é a área que eu pesquiso. E eu defendo essa linha de trabalho, eu defendo essa temática porque eu acredito no controle de infecção. Em nome da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, eu já rodei vários lugares, país afora, e tivemos que cancelar algumas, estou na palestra 963. Parabéns. Tem gente aqui contando que já assistiu essa palestra. Tem gente contando? Que legal. Que bacana. É muito importante esse feedback. Eu estou um pouco nervoso, mas vamos lá. A palestra da campanha é mais tranquila, porque eu já estou acostumado a fazer. Alguém vai me perguntar, mas Emanuel, não é cansativo falar várias vezes as mesmas coisas, dar várias vezes os mesmos exemplos? Quem já assistiu a palestra sabe que eu falo disso. Mas uma vez eu ouvi uma frase, eu estava na palestra 400 mais ou menos, e foi uma técnica de enfermagem, colega lá de Guarapuava que me falou, ela me disse o seguinte: a persistência muda a consciência e muda o final da história no final. Água mole em pedra dura? Tanto bate até que fura. Tanto bate até que fura. Simone, eu vou continuar falando de controle de infecção, eu vou continuar falando de higienização das mãos, que é a temática que eu defendo pela campanha, eu vou continuar fazendo educação em saúde do meu jeito, que é o jeitinho que eu sei fazer, enquanto as pessoas estiverem me dando a oportunidade de falar enquanto eu tiver voz. Eu acredito nessa causa. Essa causa que eu defendo, eu acredito, e eu acho que um dos diferenciais para quem faz educação em saúde, somos todos educadores em saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares, porque o paciente depende da nossa educação lá na ponta, os colegas dependem da nossa educação. Eu acredito nessa causa, e falando especificamente da higienização das mãos, nós estamos defendendo aqui nesse ponto de vista, e acho que se eu for falar de controle de infecção, é inevitável que a gente vá abordar o assunto, que a gente deixe, não tem como deixar de abordar esse assunto de higienização das mãos. A higiene de mãos, estou falando da campanha agora, é a estratégia mais simples, a mais barata e a mais eficaz para prevenir doenças infecciosas. Nós estamos falando de até 85% de prevenção de infecções, não só para o coronavírus, mas para todas as doenças infecciosas. Vou repetir, porque quem me conhece sabe que eu sou repetitivo. A estratégia mais simples, a mais barata e a mais eficaz para prevenir doenças infecciosas, e agora eu vou falar para você, só depende de você, não depende de mais ninguém. Nós, enfermagem específica, especialmente para esses que eu estou falando hoje, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, somos capazes de fazer a diferença na vida do paciente, e essa ação, levando em consideração o ponto de vista do controle de infecção, essa ação que é a higienização das mãos, dentre todas, é a mais importante para prevenir infecção. Então, inevitavelmente, eu vou falar dela. Não tem como não abordar essa temática. Importantíssimo, né, Emanuel? Porque você veja, eu como enfermeira de controle de infecção também no HC, a gente perde a conta de quantas vezes eu peguei a época em que a gente falava de precauções universais, depois a gente falava então de precauções padrão, e como isso sempre foi muito difícil de ser apropriado pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, aliás, pela equipe multiprofissional. As questões, é um desafio você realmente manter aquilo que se torna rotina, ou que deveria ser rotina. Então, é o grande receio que a gente tem, mesmo perante a situação da pandemia que nós estamos vivendo. Veja, nós temos um estado, não sei se você vai concordar, que as coisas estão sob controle, e você percebe das pessoas
um tipo de... Eles acabam relaxando com isso. Né? Então, se ontem eu usava máscara, hoje eu já não uso tanto. Se antes eu usava 10 vezes álcool gel, mas agora parece que as coisas não estão acontecendo como estão acontecendo em outros estados, eu já não uso tanto gel. Esse é o grande desafio de qualquer ação que seja imposta por meio, inclusive, de protocolos, POPs, como rotina da nossa assistência, né? Então, eu acredito na capacidade da educação em saúde de sensibilizar as pessoas. E é por isso que a gente tem rodado vários lugares falando pela higienização através da campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, falando da higienização das mãos. E acho que você fala muito bem quando você fala de termos uma oportunidade, e agora estou tentando olhar o coronavírus com outra perspectiva, de mudarmos alguns hábitos que por algum momento a gente, em alguma, sei lá em que período do tempo, se a gente olhar lá para trás, Florence, Semmelweis, são evidências, né? Científicas que sempre mostraram, tá descrito em livros e na história, que as precauções eram importantes e estamos vendo agora, que a higienização das mãos era importante e a gente está vendo agora. Estamos tendo a experiência de aprendermos determinadas atitudes. A campanha fala do mercado, da fruta e da verdura, que a pessoa pega e sem higienizar e experimenta a uvinha da bancada de fruta. O tiozinho do ônibus tá aí para isso. O tiozinho do ônibus fala das pessoas que circulam por aí, que vivem em aglomerados de pessoas, é inevitável. O ser humano leva a mão ao rosto de 3 a 5 vezes por minuto. Nós, seres humanos, levamos as mãos ao rosto de 3 a 5 vezes por minuto. É inevitável. Por minuto. Você pensa o ônibus, coça embaixo do braço, espirra e tosse na mão e pega no pegador. O coronavírus veio, e eu sou convicto disso, para nos ensinar sobre algumas atitudes, seja pelo distanciamento social, etiqueta da tosse e do espirro e a higienização das mãos. O coronavírus veio para nos ensinar atitudes que certamente, se a gente começar a executar, vai fazer diferença no futuro. Se a gente for pegar o conceito de COVID, da transmissão por gotícula, é óbvio, como que eu me contamino pelo Covid? Pegando o Covid, que é a bola da vez. Ou porque a pessoa tosse e espirra em mim, ou porque a pessoa tosse e espirra na superfície, e eu levo a minha mão sem higienizar, acabo levando na boca, no nariz. Se eu higienizar minhas mãos, tá aí a evidência que dentre todas as ações, você vai ver que eu repeti várias vezes, dentre todas as ações, a mais importante é a higienização das mãos. Das mãos. Algo que chega muito para nós, tanto de técnicos, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, é a questão dos EPIs, né? Então, Emanuel, com toda a tua vivência, né, principalmente como enfermeiro de controle de infecção hospitalar, eu percebo uma mistura de angústia também. A real necessidade, quem tem que usar a N95, quem tem que usar somente a cirúrgica, em que momento realmente, o que seria esse tal de uso racional dos EPIs? Até por conta de um momento que eu não tenho matéria-prima para comprar, porque hoje muitos de nós estamos tentando comprar EPIs. O exemplo aqui de Curitiba, especificamente do Corém, são as máscaras cirúrgicas e não tem material, não tem quem nos venda. Então, você veja que ponto que a gente chega, que não basta ter o dinheiro, né? Eu não tenho matéria-prima para adquirir. Produção. E então também penso, você vai me corrigir, eu tenho que ter um uso racional, né? Claro que seguro, mas racional, coerência, para não eventualmente faltar esse material na hora que eu estiver assistindo diretamente um paciente de Covid. Quando a gente fala do uso racional, Simone, eu coloco aqui duas justificativas para a gente trabalhar de maneira correta os dois principais itens dos EPIs, que é a paramentação e a desparamentação. Primeiro, se eu usar de maneira banal, vai faltar. A gente viu isso no começo da pandemia, a gente ainda tem visto isso. Mas o segundo item que eu considero mais importante de todos é a parte técnica da paramentação e da desparamentação. Se a gente olhar para a série histórica, Ebola, o H1N1 de 2009, a gripe espanhola, outras pandemias que a gente já teve historicamente, a maioria dos profissionais que se contaminaram, que desenvolveram a doença porque se autocontaminaram no autotoque.
que é inevitável, já que nós levamos as mãos na face e no corpo, quando eu estou me desparamentando. A ordem da paramentação é importante e a ordem da desparamentação é essencial. Para que quando eu tiver por isso demanda é um procedimento extremamente crítico. Para que quando eu estiver me desparamentando, eu não acabe me contaminando. Então eu vou inevitavelmente voltar naquilo que a gente considera mais importante, higienização das mãos. Mas vamos falar do uso racional. Quando eu... vou te dar um exemplo. Vamos lá para antes do Covid. Luva. Você concorda comigo que a luva ela pode ser aliada ou ela pode ser vilã? Se eu uso a luva indiscriminadamente, eu deixo de higienizar minhas mãos. Com certeza. Porque a luva pode ser via de transmissão de infecção cruzada quando eu uso a mesma luva em pacientes diferentes, quando eu uso a mesma luva em um mesmo paciente para fazer um procedimento diferente, num recém-nascido, por exemplo, trocar a fralda e trocar o curativo do coto umbilical. Se eu faço esse transporte de bactéria, eu causo uma infecção por falta de discernimento em relação ao uso correto do EPI. A mesma coisa para todos os outros EPIs. Se eu uso o material, a máscara, a luva, o avental, de maneira indiscriminada, de maneira irracional, ou seja, em quantidade não correta e tecnicamente de maneira errada, eu vou me contaminar e eu vou acabar sendo um carreador de infecção cruzada. Vamos pensar lá na N95. A N95 ela é indicada para precauções de aerossol. Quando que eu tenho a aerosolização? Quando eu estou atendendo o paciente submetido a manejo de vias aéreas. Quando eu tenho manejo de vias aéreas. Por exemplo, intubação, aspiração, coleta de suave nasofaríngeo. Nesses casos, eu tenho a aerosolização e a geração do aerossol. Caso contrário, eu não necessito usar a N95. Até porque o uso contínuo da N95, a gente estava falando um pouco antes de começar a live, que é exaustiva para as vias respiratórias dos profissionais. Marca, machuca, a gente viu isso. Então, a recomendação da N95 é quando eu tiver aerosolização, geração de aerossol. Aerossol são partículas menores que 5 micras, que ultrapassam a barreira que a máscara cirúrgica é capaz de aguentar. Né? Os demais atendimentos com contato com o paciente demandam uma máscara cirúrgica. E aí sim, os profissionais hoje estão usando, trago a minha experiência do hospital e a experiência de outros colaboradores de outros hospitais que eu converso na vida aí, que hoje os hospitais estão disponibilizando a N95 quando tem aerossol e a máscara cirúrgica quando eu estou fazendo o atendimento do paciente. Daí você tem a questão do paciente assintomático. O paciente assintomático, você está usando a máscara cirúrgica, o paciente, na maioria das vezes, está usando a máscara também, exceto se ele não conseguir suportar ou se ele estiver sem a máscara por algum motivo, sei lá. Mas se o paciente também tiver de máscara e se o colaborador tiver de máscara, não tem contaminação. Não sei se respondi. Não, faz parte. É importante o que o Manuel traz, essa é um questionamento que nos fazem. Mas e eu que estou lá na unidade básica e que de repente o paciente chega e não tem sintomatologia e depois se descobre que tem Covid. Então é importante a gente reforçar que a orientação, apesar que as normativas elas têm mudado, agora mesmo eu estava em reunião com a fiscalização, mudou novamente a questão do ritmo, do instrumento que a gente está trabalhando na fiscalização, faz parte, é extremamente dinâmico esse processo, ele exige esse revisitar protocolos o tempo todo, normativas, etc, etc. Então, o cuidado a gente tem comentado que no ambiente hospitalar as pessoas estão de máscara, não é? Todos deverão estar de máscara e no momento, conforme decreto aponta, o usuário deverá estar com sua máscara de tecido, como eu estou usando aqui, que ela tem, é óbvio, ela não tem o poder nem da máscara cirúrgica, muito menos da N95, mas ela é uma barreira. É uma barreira, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns testes muito interessantes com as placas de colonização, quando a gente faz colonização de bactéria, meio de cultura, obrigada, por meio de cultura, impressionante como a gente espirrar com a máscara, apesar, se você vê, ao espirrar sem máscara, de repente você vê lá, 12 colônias.
você espirrar com a máscara, 2. Então, funciona, gente. Isso aqui funciona, isso aqui é uma boa barreira. Então, se você está, e o nosso paciente também está com a dele de tecido, o que a gente reforça aqui, o tecido não é para ser usado pelo profissional da área de saúde. Exatamente. Dentro de hospital não é para usar máscara de tecido. Agora, o usuário, então ele chega para você, no mínimo, um pouquinho já mais protegido, principalmente para com você como profissional, né? E nesse momento, por falarmos de equipe, eu acho que é também, Manuel, importante, né, o papel desse técnico de enfermagem hoje no assistir, nesse auxiliar de enfermagem. Por favor, eu dou muito ênfase às vezes ao técnico nesse momento de Covid, pelo fato que nós estamos falando de paciente crítico e normalmente em unidades críticas como é a UTI. E a resolução do COFEN deixa muito claro que nesses ambientes deveremos ter somente técnicos de enfermagem e enfermeiros, não é? Então, não, de maneira nenhuma estou menosprezando o auxiliar, porque nós somos uma equipe, precisamos de todos no conjunto. Mas nesse momento, pelo paciente crítico, a criticidade desse paciente, esses 2 profissionais não podem faltar dentro da UTI, não é? E o papel, porque eu queria, Manuel, inclusive, que você, eu me atrevo a dizer que é um desafio, né? As anotações de enfermagem, né? E aqui, porque a gente sofre, os senhores sofrem perante os processos éticos que eventualmente chegam aqui, pelo vazio que nós encontramos nos prontuários no que diz respeito a anotações de enfermagem. Então, a importância das anotações de enfermagem não é só para auditoria, afinal de contas, a assistência cara tem que ser cobrada, mas para a infecção hospitalar. Bom, eu vou responder a anotação de enfermagem falando das metas para a segurança do paciente. Pronto. Vamos pensar. Meta 1, identificação do paciente. Se eu pego um prontuário e eu tenho a garantia de que esse paciente é ele, eu evito dano. Nossa principal premissa é garantir uma qualidade de assistência e segurança do paciente. Meta 2, comunicação. Através da anotação de enfermagem, eu consigo alinhar a comunicação e passar as informações corretas referente ao paciente. Meta 3, medicação segura. Agora a gente já começa a entrar em controle de infecção. Porque se eu faço anotações corretas, esse meu paciente recebe antibiótico terapia, esse meu paciente é submetido a procedimentos que muitas vezes invasivos. Se eu pego o paciente de UTI, por exemplo, submetido a N procedimentos invasivos e um risco alto de desenvolver infecção relacionada à assistência à saúde de origem hospitalar, por exemplo. Meta 4, a gente sai um pouquinho, mas continua nessa linha de pensamento. Cirurgia segura. As anotações de enfermagem, dentre as metas da meta 4, garantir a cirurgia segura para evitar infecção. E aí eu entro na meta 5, que é o controle de infecção propriamente dito. Se eu consigo alinhar a comunicação e adequar a comunicação através da anotação de enfermagem, eu tenho a garantia de que todas as informações referentes a esse paciente foram passadas, não só legalmente, agora eu estou falando da parte técnica. Eu tenho a garantia de que através dessas informações eu faço prevenção de infecção. Também não sei se eu respondi, mas usei as metas para assegurar a importância da anotação. É uma coisa que eu reforço, né? A minha vida nesses últimos quase 6 anos tem sido em cima de processos éticos e muitas das nossas questões que deixam, às vezes, de permitir que fôssemos até inocentados por conta de uma fatalidade, né, diz respeito a esse ato que nós temos, que é o não escrever, não é? Então, eu faço uma provocação, né? Como convencer, mostrar a equipe multiprofissional que realmente somos tudo isso que a gente sempre fala, em termos de a quantidade, somos em quantidade insuficiente, precisamos de uma qualificação, uma capacitação ainda melhor, não é? Precisamos o empregador invista em mim como empregado, eu como empregada tenho que investir
na minha capacitação, na minha formação, a dinâmica do conhecimento exige isso, não é? Então, por favor, mostrem o quanto trabalhamos por meio da escrita responsável. Ninguém precisa ser escritor de livro ou usar as palavras mais bonitas do mundo. Não é isso. É mostrar aquilo que você acompanha no teu paciente, de maneira que a gente não pegue prontuários, que é coisa que a gente trabalha, né? E nós da controle de infecção trabalhamos muito com prontuário, não é? E não encontrar uma única anotação de enfermagem. Como mostrar que nós fazemos tanta coisa se eu sequer tenho uma linha que diga respeito à evolução, ao dia a dia, se o banho de leito foi dado, de que maneira eu encontrei, se ele tem apetite, se ele não tem, se ele está desconfortável, se ele relatou dor, se ele relatou saudade, como é que fica isso? Né? Eu não posso ter simplesmente o tempo todo um paciente sem intercorrência. Né? Isso é muito relativo, extremamente relativo e necessário para essa visibilidade da nossa profissão. Com certeza. Né? Aqui tem uma pergunta da Janine. Vamos lá. Que diz assim, vamos ver se a gente sabe responder, né? O Manuel vai saber. Essa é desafiadora, Ai, Jesus, ai, meu Deus. Ai, Janine, sempre fazendo pergunta difícil. É a Janine que eu estou pensando, deixa eu ver. Querida, escute, como lidar com as equipes compartilhadas entre hospitais na mesma cidade e com rotinas de uso de EPIs diferentes? Alguma atividade lúdica para... Isso é para o tiozinho, eu acho que você... Ah, Janine, pesquei. Você está dando ideia para o Emanuel criar uma atividade lúdica, muito bem, nas próximas paródias ou quando ele voltar a atuar nas aulas presenciais, né, nas palestras presenciais. É um desafio isso. Eu acho que Simone, eu acho muito difícil. Vou puxar a sardinha para o controle de infecção agora. Eu acho que cabe aos serviços de controle de infecção estabelecerem uma rotina de educação em saúde. Eu digo que vou puxar a sardinha para o lado do controle de infecção, porque trabalhando lado a lado com o controle de infecção na educação permanente, hoje o nosso maior desafio é educar os profissionais em relação a esses dois itens que a gente abordou agora há pouco, que é a paramentação e a desparamentação. Entendo essa questão de protocolos diferentes, de instituições diferentes. Entendo que se em um futuro próximo talvez seja utópico, mas a gente possa padronizar conceitos e padronizar protocolos para que as informações que o técnico que trabalha de manhã no hospital tenha sejam as mesmas. Esse é um desafio para nós de verdade mesmo. E institucional, de grupos de pesquisa, de repente uma grande sugestão para a gente trabalhar junto com o Corém pós-pandemia. Claro que a pergunta é referente ao momento de agora que a gente está vivendo, mas eu puxo a sardinha para o controle de infecção. Acho que o maior desafio é a gente estar lá, próximo dos colaboradores, para capacitar a paramentação, a desparamentação, de acordo com aquilo que as instituições oferecem. E lembrando que é muito comum, os controles de infecção, eles comumente fazem reuniões frequentes, né? Até hoje eu não saberia responder, né? Mas enquanto ainda enfermeira como de controle de infecção, essas reuniões aconteciam, não sei se ainda acontece, Manuel, em hospitais. Acontece? Acontece. Então, está mantida a rotina. Agora só por causa do... Agora, pelo corona, claro, está em suspensão. Mas veja, esse é um tema para ser discutido nas reuniões de controle de infecção, que elas acontecem todo mês em hospitais diferentes, até para poder conhecer o protocolo do hospital A, do B, do C, de que forma a gente padronizar. Talvez nem o conjunto a gente não consiga padronizar o todo, né, mas adequar. Porque aqui chega para nós, por exemplo, orientações tipo a máscara cirúrgica. Então, para alguns, 4 horas, 6 horas de uso, para outras instituições, 12, né? E para outras, o plantão noturno deve guardar em saco plástico a máscara cirúrgica para o próximo plantão. Manuel, controle de infecção, me diga. A máscara cirúrgica não, né, Simone? Não, né? No saco Aí em plástico. 95 foi liberada pelo CDC para usar até 14 dias. Aí a gente usou atividade lúdica. A gente viu um vídeo na internet, é um vídeo estrangeiro, do potinho,
de guardar a máscara no potinho, respeitando Sabendo guardar, o né? não contato, vamos dizer assim, mas a máscara cirúrgica não. Máscara Importante, cirúrgica tem gente. Então, a periodicidade. máscara cirúrgica, ela é descartável, né? Descartável. E eu acho que, e não estou enganada, em termos de tempo, é de 4 De 4 a 6. a 6. Desde que não, escute, desde que não sujou, não tenha Exatamente. respingos, que não esteja extremamente úmida, porque alguém pode umidificá-la antes do tempo, não esteja rasgada. Então, veja, é o tempo médio dessa máscara. Deixa eu aproveitar e fazer uma observação em relação à máscara. A máscara, junto com distanciamento social, com etiqueta de espirro, com higienização das mãos, é um cuidado adicional. De nada vale usar máscara se eu não usar adequadamente. Seja cirúrgica, seja N95, ou seja de tecido que nós estamos usando na rua. Quando eu digo adequadamente, é não usar máscara no queixo, não usar máscara deixando o nariz exposto, na cabeça, no bolso. Tira a máscara, bota no bolso. Já viu isso, Felipe? Tira a máscara, bota no bolso, põe pra cá, põe pra lá. E isso a gente percebe, seja nos mercados, seja... vou te contar uma história, que é eu trabalho a campanha com algumas histórias. Em fevereiro eu fui dar uma aula em Salvador, voltando de Salvador, Felipe. Eu estava no aeroporto de São Paulo. Era 11 horas da noite, a menina de máscara. Naquela época, 30% dos aeroportos a população estava usando máscara. E a menina estava na minha frente com a máscara. Ela tossia. Dali a pouco ela tirou a máscara para espirrar. Em mim. Em mim. Então o uso tem que ser adequado. Então as recomendações de prevenção junto dependem de uma boa ação de educação em saúde. E aí é o controle de infecção, são os enfermeiros educadores, os técnicos e auxiliares de enfermagem, que também são educadores em saúde. Bom, eu defendo a educação em saúde. Posso falar dos 5 momentos da higienização das mãos, para nós já chamar uma paródia? Pode, deve. Bom, falando de higienização das mãos, nós não podemos esquecer, isso é adaptável, seja no hospital, seja na saúde pública, nas unidades de saúde, na UPA, em casa, a gente consegue adaptar. Mas eu vou falar dos 5 momentos da OMS 2013. Nós não podemos esquecer da importância do álcool. O álcool é um potencial destruidor de micro-organismos. Pensando no coronavírus, se não tiver álcool disponível, porque a gente também viu falta de álcool, a água e o sabão também são eficazes, extremamente eficazes. Mas vou enfatizar o álcool falando dos 5 momentos da higienização das mãos. Nós já vamos mandar a primeira lá, Felipe. Antes do contato com o paciente, antes da realização do procedimento. Certo. Você vai ver como tudo se encaixa. Após o contato com fluidos corporais, após o contato com o paciente, após o contato com a área em que esse paciente está. E aí veja só, se eu higienizo as minhas mãos antes do contato com você, antes da realização do procedimento em você, para eu não te contaminar, após o contato com seus fluidos corporais, que eu não quero no meu olho, no meu nariz, o Felipe também não. Após o contato com você e após o contato com a área que você está e passo para o outro paciente, eu evito a infecção cruzada. Como que eu transmito infecção cruzada? Como que eu pego infecção? Como que se transmite a infecção cruzada? De um paciente para o outro, de um paciente para a superfície, do paciente ou da superfície para mim. Ainda naquela pergunta, o padrão que é igual para todos os hospitais é a higienização das mãos. Você vê que eu volto sempre na higienização das mãos? Por isso que eu defendo tanto essa causa. Vamos de paródia? Vamos mostrar. Simone falou que uma das estratégias que a gente tem usado para chegar a mensagem de sensibilização nas pessoas é a música, é o lúdico, são os teatros e as paródias. Então nós vamos começar mostrando a primeira paródia da música Espaçosa Demais, do Felipe Araújo. Toca aí, Felipe da TI. A primeira. A primeira. Quando você chegou, já tinha bactéria por lá. Melhor é prevenir do que tratar. Mas o plantão tava cheio. Não tinha gente nem pra ajudar. O paciente com catéter, tubo, sonda, facilmente ia infectar. Mas se higienizar as mãos, pode prevenir infecção. O álcool é potente, destrói micro-organismos, pode reduzir a colonização. Antes de ter contato com o doente, antes de realizar o procedimento, após ter o contato com fluidos, depois
depois do procedimento e após o ponto de assistência, antes de ter contato com o doente, antes de realizar o procedimento, após ter o contato com fluidos, depois do procedimento e após o ponto de assistência, ai, ai, prevenir é melhor. Mas o plantão tava cheio, cheio, cheio. Não tinha gente nem pra ajudar o paciente com catéter, tubo, sonda. Facilmente ia infectar, mas se higienizar as mãos pode prevenir infecção. O álcool é potente, destrói micro-organismos, pode reduzir a colonização. Antes de ter contato com o doente, antes de realizar o procedimento, após ter o contato com fluidos, depois do procedimento e após o ponto de assistência, antes de ter contato com o doente, antes de realizar o procedimento, após ter o contato com fluidos, depois do procedimento e após o ponto de assistência, ai, ai, prevenir é melhor, prevenir é melhor. Aqui, ó, eu não sou cantor, tá? Sou enfermeiro. A minha intenção com esses vídeos é fazer a educação em saúde de uma maneira diferente. Se você curtiu, dá um like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos semanais. Grande abraço. Samira. Voltou para nós? Voltou. Eu acho tão bonitinho, toda vez que ele termina uma paródia, ele diz: eu sou enfermeiro, eu não sou cantor. É muito Não fofo. mesmo. Não, Vocês perceberam? mas você sabe que eu presto muita atenção. Eu não teria jeito para isso de maneira nenhuma, mas eu presto muita atenção nas letras. Primeiro, eu acho de uma criatividade bárbara, e coisas que a gente guarda, viu? A gente guarda escutando a música, ela ajuda bastante. Teve uma colega nossa, a Samira, ficou preocupada porque você está sem máscara, né? E aqui a gente, até comentei isso, Samira, bem no comecinho da nossa apresentação, não é? Porque como é difícil a gente conversar com os senhores, mesmo online, de máscara, não é? E nesse momento, então, por que o Manuel especificamente, que chegou de máscara aqui, só tirou agora para conversar com vocês, porque ele está de máscara e ele não está de máscara. A gente combinou com a Simone que, devido a Simone estar com a sua máscara, me sinto protegida. E estar protegida, eu não consigo falar e gesticular, então se a Simone está respeitando as regras, nós alinhamos aqui e eu fiquei sem a máscara, pelo menos para poder falar, e que a dicção já não é muito boa, né, Simone? Não, é difícil. E que a gente possa passar uma mensagem de sensibilização. Mas é aquilo que eu falei, a máscara é uma precaução adicional. Quando a gente sai daqui, a gente vai usar a máscara porque é uma recomendação importante, mas dentre todas as demais recomendações, existem outras demais recomendações. E a minha defesa aqui vai ser sempre a principal ação de prevenção. Cuidado com as mãos, né? Que é a higienização das mãos. Cuidado. Falando nisso, vamos mais uma? Vamos. Então nós vamos colocar lá, Felipe, diz que é a música mais tocada do Brasil. Me desafiaram a fazer uma paródia dessa música, é o Fundo da Grota, que nesse caso é o fundo do frasco de álcool. Olha aí. Daqui a pouco nós vamos colocar uma com a patroa cantando lá no fundo. Tá bom. Querida da... Ludmilla. Ludmilla. Uhum. Tá bom. Se é a música mais tocada do Brasil, me desafiaram a fazer uma paródia dessa música, é o Fundo da Grota. Ó, piso salarial. Já faz tempo que você fala sobre lavagem das mãos, álcool, água e sabão, pra não ser infectado. Agora mais do que nunca, por causa da pandemia, tu vai ver que já devia sempre ter higienizado.
Se mantiver a mão lavada, tem muitas doenças, você faz a prevenção. Com uma atitude simples você evita infecção. Os vírus e as bactérias vão sendo eliminados. E com os bichos morrendo, você e a sua família vão ficando protegidos. Livre da doença, todo mundo prevenido. Se na rua ou na sua casa, tenha sempre a mão lavada. Lave sua mão, companheiro, e a prevenção está no fundo do frasco de álcool. E a lavagem das mãos é a melhor estratégia, manter sempre a mão lavada pra matar micro-organismo na sua casa ou no hospital. É uma ação chique e bagual que diante do perigo estar sempre prevenido é a conduta ideal. Se mantiver a mão lavada, de muitas doenças você faz a prevenção. Com uma atitude simples você evita infecção. Os vírus e as bactérias vão sendo eliminados. E com os bichos morrendo, você e a sua família vão ficando protegidos. Livre da doença, todo mundo prevenido. Se na rua ou na sua casa, tenha sempre a mão lavada. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like, ative o sininho para você receber as notificações cada vez que entrar um vídeo novo. Grande abraço! Coronavírus. Tá. Voltamos? Voltamos? Felipe, voltamos? Vocês estão vendo que a criatividade vai toda a vida, né? Vai toda a vida. E que bonitinho ele me dizendo aqui, eu fico com vergonha quando eu fico olhando, eu falando, até parece, né? Olha que dificuldade que é, vergonha nada. Quem quiser conhecer as paródias, tem mais algumas de outras temáticas, além de higienização das mãos. Só entrar no canal lá, Emanuel Severo, Emanu com O, todo mundo escreve com U, Emanuel Severo. E olha, Emanuel, que pergunta achei sensacional. Adorável. A colega pergunta assim, o que vocês acham de continuar a campanha em shoppings, etc., outros locais, sobre a lavagem de mãos? Isso não reduziria o número de infecções em geral depois da pandemia? Parabéns para quem fez a pergunta. Tem o nome dela? Então, ela tá com perfil comercial. Ok. Eu, antes de passar para o Emanuel, eu quero destacar que o Emanuel, inclusive, compõe o grupo do Corém Atualiza, né? E de imediato eu digo para ti que é uma ideia bárbara, ainda mais que a gente que trabalha com alunos, né, Emanuel? Sempre a gente tem a parceria de universidades, a gente estimula muito, estão aí os alunos nos ajudando a vacinação desse povo todo, graças a Deus, fiscais do Corém, colaboradores, não é? E no caso, alunos. Amei essa história de shopping. O que tu acha? Eu achei sensacional a observação, junto com uma pergunta. A campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos, ela é destinada para todos os públicos. Inclusive é por isso que a gente usa o termo lavar. Atualmente, se você for pesquisar aí em materiais científicos mais recentes, a gente usa higienização das mãos, que é o termo mais correto cientificamente falando. Mas nosso objetivo é já temos mais de 36 mil pessoas que assistiram a palestra da campanha, hospitais, unidades de saúde, mas também indústrias, escolas, faculdades de todas as áreas, não só da área da saúde, porque a abordagem sobre higienização das mãos ela é para todos os públicos. Eu dei uma paradinha agora por causa da pandemia, a gente acabou tendo que adiar várias palestras, mês de maio é o mês propício, 5 de maio, 5/5, os 10 dias das mãos, se comemora o Dia Mundial da Higienização das Mãos e é um mês de inúmeras palestras, e eu chegaria na 1000 agora no mês de maio. Ia bater o recorde. A gente teve que cancelar, mas se Deus quiser, quando a pandemia passar, a gente está à disposição, aceitando convites aí para levar a campanha Eu Me Comprometo a Lavar Minhas Mãos para todos os públicos. E claro que shopping, colaboradores e as pessoas que circulam, falar de higienização das mãos é extremamente importante e eficaz e necessário. Você sabe que quando nós convidamos o Emanuel para compor a comissão do Corém Atualiza... A pergunta era da Cláudia, tá? Obrigado, Cláudia. A Cláudia, brigadão. E quando nós convidamos o Emanuel para compor a comissão, é por conta desse olhar diferenciado, né?
esse jeito de abordar de forma criativa, com uma fala que qualquer pessoa compreenda, não só quem é da área da saúde, quem é letrado, como diz o pessoal, não, é para todos os níveis de entendimento de pessoas, né? Que não tem quem não entenda o que é lavar a mão, né? Higienizar realmente a gente teria que ficar pensando, né? Então é muito bem-vindo. E nessa oportunidade, Manuel, eu também pergunto, no meio de tudo isso que você vem criando, tu criaste alguma coisa específica para o coronavírus? Tem paródia do coronavírus. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu só te falar que como é que eu não vou ficar tímido? Você fica enchendo minha bola. Eu falo que a causa é nobre, o palestrante é ruim, mas a causa é nobre. Jamais. Na verdade, na paródia do coronavírus, o vídeo tá completo? Será que tá o vídeo completo? No final tem uma mensagem que fala de higienização das mãos, mas tem paródia do coronavírus. Então vamos mostrar. Eu pro canto pessoal. numa linha que não é muita linha que eu canto, porque é uma música da Isa, mas vamos que vamos. A gente pega as músicas populares. Ah, sim, que o povo gosta, né? Claro. É isso, é falar a linguagem do povo, vai. Pode rodar, DJ. Aqui nós estamos nisso. Vamos assim, ó. Sei que coronavírus você não quer pegar e na televisão vi que pode matar. Melhor é prevenir do que remediar. Lave sua mão, mano, a sua mão. Como se previne, agora eu vou falar. Não põe a mão na boca depois de espirrar. Abra a janela do ônibus da escola. Lave sua mão, mano, a sua mão. No contato com pessoas, evite secreção. Com tosse, espirro e saliva, lavagem das mãos. Deixe o ar circular, o vírus não disseminar. E se você lavar as mãos, faz prevenção. Sei você não quer pegar, coronavírus evitar. E se você lavar as mãos, faz prevenção. A melhor ação para a prevenção do coronavírus e de todas as doenças respiratórias é, sem dúvida, a lavagem das mãos. A higienização das mãos previne 85% das doenças infecciosas. Nós estamos falando da estratégia mais simples, da mais barata e da mais eficaz para prevenir doenças. Se você quer prevenção, não esqueça dessa mensagem. Lave suas mãos. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um like. Olha, primeiramente, nem é primeiramente, porque eu já falei com vocês logo no início dos trabalhos, né? Dando continuidade aos nossos trabalhos, obrigada, mais de 100 pessoas nos assistindo, interagindo, isso é muito bom, muita palminha. Manuel sempre encanta, isso a gente já sabia, não era uma novidade, e quando a gente pensou que realmente no nome dele era por conta de trazer um assunto que é bastante delicado nesse momento em que vivemos, de uma forma mais leve, mais lúdica, como a gente falou, né? Muito parecido com o que nós fizemos também na Semana de Enfermagem, levando música aos nossos inscritos. Aqui, entre as perguntas que chegam para nós, estão chegando bastante perguntas com relação à questão dos EPIs. Então, aqui eu convido os senhores, amanhã nós temos uma live com a Patrícia, enfermeira da Secretaria do Estado do Paraná, e quem vai estar mediando isso é a Tereza Kindra, também enfermeira, né, responsável pela matriz da Secretaria Municipal de Saúde, e eu já tive a oportunidade de assistir a palestra da Patrícia, eu fiquei encantada com a didática, com o material que ela apresenta, e ela foca na questão do uso correto das EPIs,
não é? Dos EPIs, perdão, e ela vai abordar a paramentação e a desparamentação, que é a nossa maior preocupação, porque os dados apontam que é aqui onde acontece o maior número da autocontaminação. É aqui que eu me contamino, né? Não é nem... Olha, veja, a gente tem, no primeiro momento, a gente tem a sensação que eu vou me contaminar com a gama, né? Com o paciente, é óbvio que eu estou cuidando. E os dados começam a mostrar que é quando eu vou me desparamentar é que eu acabo me contaminando, né? Então é importante, venham, assistam, obrigada pelas inúmeras sugestões de live que os senhores encaminharam. Nós vamos tentar ir atrás de todas, algumas a gente já tinha listado, fiquei feliz com isso, tentando, isso mostra que a gente busca falar uma mesma linguagem, estarmos no mesmo espaço, aliás, em espaços diferentes, mas falando uma mesma linguagem, lutando pelas mesmas coisas, não é? Não tem uma live que aqui não apareça às 30 horas, a questão do salário, a questão da insalubridade, nós estamos lutando, militando em uma matéria que sai agora, né? Então isso são coisas que são diárias para nós. No meu caso, há anos a gente acompanha essa luta, não é? Então, importante a gente estar discutindo isso e assistam a live amanhã, que eu acho que 19h30 amanhã? 19h30 amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-canal. Desse mesmo né? bate-canal. Vai, Manuel. Eu acho que é super interessante essa ordem de apresentação, porque nós aqui, o meu foco, se eu conseguir sensibilizar as pessoas, enfatizando a importância da higiene de mãos, eu tenho a minha missão cumprida. Correto. Mas nós vamos falar de higienização das mãos sempre antecipando o assunto paramentação e desparamentação e os DPIs. Tanto que vocês vão perceber, tenho convicção de que amanhã vai ser abordado isso, que tanto para vestir os EPIs quanto para desparamentar, entre um equipamento de proteção e outro, Uau. você tem que higienizar as mãos. Tem que higienizar as mãos. O nosso objetivo aqui é antecipar a live de amanhã. Correto. Eu tenho alguns abraços do que eu consegui Por ali. favor, por favor. Então eu vou mandar um abraço para a Janine, que é lá do Rio Grande do Sul, a dona da KPC das paródias. Na verdade, o dono agora sou eu, né? Porque eles me presentearam com a KPCzinha. Ela sempre está comigo, inclusive ela vai cantar agora. No próximo vídeo que a gente vai fazer o desfecho, a KPC cantando. Eu vi uma mensagem da Daniela Opazo, colega lá do hospital, que mandou um abraço e pela Daniela Opazo eu estendo o meu abraço para todo mundo lá do Hospital Santa Cruz. Uma paródia sobre sepse. Estão me cobrando uma paródia sobre sepse? Vai. Perfeito, tá anotado. Olha aí, tá anotado. olha aí. Nos Mais uma próximos, sugestão. nos Shopping, próximos dias do canal. Agora sepsis. Perfeito. Tá bom. O pessoal tem me falado muito da escada rolante, né? Da prevenção Sim. que o tiozinho do ônibus fala disso, maçaneta de porta, escada rolante, o pegador do ônibus. E Simone, eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a patroa, para minha esposa, Ludmila, que também é enfermeira, e eu tô falando disso porque também faz parte do nosso vínculo profissional, que ontem inusitou a Florence comigo. Nós fizemos um inusitado encontro de Florence Nightingale e Ignacio Felipe Semmelweis. Florence dispensa comentários. Todo mundo, Semmelweis também. E Semmelweis, pai da higienização das mãos. Ela fez a Florence, fizemos um diálogo. Acho que amanhã está no canal. Pela aí, agenda, gente. amanhã está no canal. Essa foi, acho que foi com relação à BEM? Eu falei ontem não, mas foi segunda-feira na live da BEM. Nós abrimos a live da BEM falando do bicentenário da Florence. Sim. Que é uma das precursoras do controle de infecção, das precauções, e o Semmelweis, que é o precursor da higienização das mãos. Os dois falaram disso. Eles nunca se encontraram na vida real, mas nós encontramos o Semmelweis com a Florence. E daí naquele encontro, sem distanciamento social, porque esse Semmelweis e aquela Florence eram marido e mulher na vida real. Não, olha, para mim é uma surpresa, porque eu conheço Ludmila e ela é, além de uma boneca, não é? Mas ela é tímida, não é? E quando eu vi no filme ela de Florence, primeiro que eu já amo quem vai fazer papel de Florence Nightingale, né? Eu sou fã de Florence a minha vida inteira, não é? Então, parabéns, Lud. Olha, nunca imaginei vê-la interpretando. Seu marido eu sabia que era ator também. Mas você, puxa lá, vai você também para esse caminho. Parabéns, viu? Parabéns mesmo. O pessoal que trabalha comigo falou que para quem faz teatro, ela foi melhor que eu.
e ela não faz teatro. Tá bom. Aproveito um abraço pessoal da gerência da qualidade lá do Hospital Santa Cruz, são os meus Maria colegas. Lousada pediu um abraço, manda pra ela. Ana Maria Lousada, foi minha professora, hoje colega, controladora de infecção, um abraço. Ai, que delícia, quanta gente querida, que saudade, gente, que saudades. Vamos mais uma paródia então? Eliminadinha é a KPC cantando, a voz que KPC. vocês vão ouvir é a enfermeira Ludmila Sangalete. Olha aí, então vamos conhecer, pelo menos por voz, a nossa colega e esposa do Emanuel. Sabe por quê? Eu tô resistente pro paciente, você me mandou. Sabe por quê? De um leito pro outro e da superfície você me levou. Multiresistência, infecção cruzada, a bactéria tá sendo disseminada. Resistentezinha, você me deixou. Resistentezinha, você me deixou. Resistentezinha, você me deixou. Agora eu tô colonizando tudo. Infectadinho, agora eu estou colonizadinho, tá o meu setor. Mas a CCH já me avisou o que fazer pra prevenir a transmissão. Ó bactéria, eu vou destruir você, você não me faz bem. Antimicrobiano certo e a mão higienizada. Eliminadinha, você me deixou. Eliminadinha, você me deixou. Eliminadinha, você me deixou. Perdi as forças, logo me matou. Com o álcool gel previne infecção e a bactéria foi eliminada. Elimina. Olha, eu não sei fazer, eu não faria uma crítica, mas eu não estou entendendo por que esse coronavírus ficou perto do pescoço dele. Mas, como a voz é da Ludmila, eu acho que tem uma relação um tanto afetiva nesse corona especificamente. Eu acho que esse é um corona um pouco diferente. Parabéns, Emanuel. Obrigado. Puxa vida. Olha, eu nem gosto desse corona, mas sou obrigada a achar que achei esse bastante simpático. O teu é simpático. Aquele, né? O teu. A KPCzinha ali é A KPCzinha, o presente corona, de Santo é Ângelo. tudo bonitinho. De Santo Ângelo? Santo esse? Ângelo, Unimed Missões. Não, é só na casa do Emanuel que isso acontece, onde seja multiresistentes, seja corona, é o que ele estava trazendo, KPC, Companhia Limitada, não é? É que são agraciados, acolhidos na casa dele, sem maiores problemas, né? Então, tá bom, pode ser. Nós estamos terminando a nossa live de hoje. Que dia gostoso, que noite gostosa. Eu ainda tenho uma live às 20 horas junto aos alunos da PUC, não é? E então, vamos nos despedir. Então, passa a palavra para o nosso convidado, agradecendo mais uma vez a presença. Antes de eu agradecer, eu vou dar desfecho da mesma forma que eu tenho terminado todas essas palestras. Eu, Emanuel Severo, controlador de infecção, educador em saúde, enfermeiro, Simone, apaixonado pelo que eu faço, apaixonado pela enfermagem que eu faço, mas que assim como todos que estão nos assistindo, sou cidadão. Tenho família, pessoas que eu amo e que eu não quero que adoeçam. Portanto, eu me comprometo a lavar minhas mãos. Eu espero do fundo do meu coração que com esse tempo que passou voando, que a gente nem sentiu passar, a gente tenha te passado uma mensagem de sensibilização e você também termine essa live comprometido e comprometida. Simone, muito obrigado, de coração. Não pode abraçar, Não. mas no futuro a gente dá um abraço que valha por 2, 3. Ai, com certeza, com certeza, com certeza. É muito prazeroso ter um momento desse para falar dessa causa que agora mais do que nunca se mostra importante, que é a higienização das mãos. E ainda mais no dia de hoje. Técnicos e auxiliares de enfermagens que são... De enfermagem, só acontece ao vivo, né? De enfermagem, que são protagonistas, que são personagens fundamentais no controle de infecção. Todos nós da enfermagem, toda a equipe multidisciplinar, mas especificamente no dia de vocês, a gente espera que vocês também abracem a causa com a gente e se comprometam. Obrigado.
Olha, então, uma boa noite a todos vocês, né? Obrigada. Já passamos de 150 pessoas interagindo. Eu nunca vi alguém que falou aqui conosco, tá tudo bem que é a terceira live, mas tanta palma, o pessoal feliz, porque a criatividade é algo que nos encanta, né? Aliás, quem é da enfermagem tem que ser criativo, Emanuel é claro que é mais que isso, não é? Mas continuem. E que essa pandemia nos una cada vez mais para que essa visibilidade de hoje seja permanente, não é? Para uma categoria que merece esse reconhecimento da nossa sociedade. Muito, muito obrigada, uma boa noite, né? E sintam-se abraçados, cada um dos senhores, por nós dois, ok? Uma boa noite para vocês. Boa noite, um abraço. Obrigada. Fiquem com Deus. Obrigada.